Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos aqui na nossa apostila de homilética, nós estaremos vendo hoje o capítulo 5, o esboço, o material utilizado e as palavras do sermão. O esboço é o aspecto inicial de um sermão. Esboçar é colocar o sermão no papel. Esboçar é pensar com lógica. Esboçar é o meio de se estabelecer de forma resumida as ideias principais do sermão, com o material que o acompanha, mostrar a relação exata que existe entre todos os itens. É fundamental que a gente prepare o esboço, estude bem o texto bíblico, que quando formos pregar a palavra de Deus, transmitir a palavra, um estudo bíblico, possamos estar tudo preparado, ter escolhido o texto bíblico, enfim, isso é fundamental. Composição de um esboço, pontos principais são representados pelos algarismos romanos 1, 2, 3, 4, 5, etc. Os subpontos podem ser representados pelas letras do alfabeto maiúsculas, A, B, C, D, etc. Auxiliares menores são representados pelos algarismos arábicos, 1, 2, 3, 4, 5. Auxiliares menores são representados pelas letras minúsculas do nosso alfabeto, A, B, C e D. Então nós vemos aqui a composição do esboço. Outra coisa também que nós podemos ver aqui, esboços com textos bíblicos, na página 71. Primeiro passo para a composição do esboço, para colocarmos no papel. Primeiro passo, escolha o texto bíblico. Temos um exemplo aqui, João 14,16. O segundo passo, escolha o título, Jesus, a resposta para tudo. Terceiro passo, anote os pontos principais que são indicados pelos algarismos romanos, 1, 2, 3, etc. Primeiro ponto, Jesus é o caminho. Segundo ponto, Jesus é a verdade. Terceiro ponto, Jesus é a vida. Observações: depois de escolher o texto bíblico e o título, se coloca os pontos principais, não inverta esta ordem. É errado colocar os pontos principais antes do título. Então, a primeira coisa é o texto bíblico, o título, depois o tema, depois a introdução, depois a proposição, que é a tese, e depois vem os tópicos, que é o corpo da mensagem. Tópico 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Não se esqueça, os pontos principais são colocados depois de ter escolhido o texto e o título. Quarto passo, coloque os subpontos. São indicados pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto, A, B, C, D, etc. O texto João 14,6 é o texto dado como exemplo aqui para nós. Título, Jesus é a resposta para tudo. No primeiro ponto, Jesus é o caminho. Aí dentro do primeiro ponto temos os subpontos, que é caminho que leva a Deus, caminho único, que é pontos A e B, dentro do primeiro tópico. Dentro do segundo tópico lá, que é indicado pelo algarismo romano 2, Jesus é a verdade. Aí temos A e B, Jesus é a maior expressão da verdade. Em Jesus podemos confiar totalmente. No terceiro ponto lá, dentro do terceiro ponto, Jesus é a vida. Dentro do terceiro ponto, A, B, C, A, vida eterna, B, esperança de uma vida melhor, e Jesus dá a vida, e depois vem a conclusão. Então isso é os exemplos aí de sermões. A organização do material e o uso de palavras nos sermões. Então, organização. O primeiro passo na organização do sermão é determinar a sentença-tema, a ogiva a ser lançada. Se a estrutura de um sermão fosse encarada como sendo um míssil, a ogiva do mesmo seria a sentença, ou tema, ou, em outras palavras, a proposição ou a tese, a afirmação. É de fundamental importância, então, que tenhamos bem definida aí a tese, a afirmação, aquilo que nós vamos passar para a igreja dentro do nosso sermão. Depois nós vemos aqui no capítulo 6 da nossa apostila. Capítulo 6 vai tratar sobre os tipos de sermões e o uso de ilustrações.
temos 3 principais tipos de sermões: sermões temáticos, sermões textuais e sermões expositivos. Veremos cada um deles aqui rapidamente. Conceito de termo temático. A princípio, podemos afirmar que as divisões principais de um sermão temático devem ser extraídas do próprio tema do sermão. Geralmente, o sermão temático ele é baseado em cima de apenas um versículo bíblico. E a partir daquele versículo bíblico é definido ali todo o esboço, todos os tópicos, apenas em cima de um versículo bíblico. Também pode pegar um outro versículo de outro texto, de outro livro da Bíblia, mas que trate exatamente sobre o mesmo tópico, o mesmo tema. Nesse tipo de sermão, o sermão tópico, o tema é extraído do texto bíblico, mas as divisões não. O estudo temático presta-se admiravelmente à elaboração do sermão doutrinário. A doutrina escolhida fornece o tema, que deve limitar-se apenas a um aspecto dessa doutrina. Por exemplo, para falar sobre oração, tudo o esboço tópico será tudo sobre oração, sem fugir desse tópico. Na página 80, nós vemos ali exemplos de estrutura de esboços de sermões textuais, de sermões temáticos, perdão. Esboço 1, um exemplo de tema de esboço temático. Esboço 1, tema, será tarde demais. Texto, Isaías 55, 6. Introdução, se Jesus voltar hoje. 2, se o seu coração se endurecer. 3, se você partir para a eternidade. E a conclusão, veja que o esboço temático foi feito apenas de um versículo, no caso aqui Isaías 55, 6. Depois temos o esboço 2, do exemplo aqui de esboço temático. Tema, coisas a esquecer, texto bíblico, Filipenses 3, 13. Aí vem a introdução, depois o tópico 1, 2 e 3. Tópico 1, tristezas passadas. Tópico 2, sofrimento. Tópico 3, pecados já perdoados. Tópico 4, derrotas. Tópico 5, inimizade. E conclusão, tudo partiu de Filipenses 3, 13. Outro exemplo aqui então de esboço temático. Depois nós vemos aqui princípios básicos da preparação de esboços temáticos. Devem vir em ordem lógica ou cronológica, podem ser uma análise do tópico, podem apresentar as várias provas de um tema, podem tratar um assunto por analogia, por semelhança, ou por contraste com algo mais nas escrituras, podem ter repetições de uma palavra ou frase tiradas das escrituras, podem ter o apoio de uma palavra ou frase bíblica, podem consistir no estudo de palavra que mostre os diversos significados de certa palavra ou palavras das escrituras. Não devem apoiar-se em textos de prova fora do contexto. Então, o sermão temático, ele é preso naquele tema, dentro daquele versículo bíblico. Outra coisa também que nós podemos ver aqui agora é o sermão textual. O que diz o sermão textual? Conceito: o sermão textual é aquele em que as divisões principais agora são derivadas de um texto bíblico, não de um versículo bíblico. O sermão tópico ele é esboçado a partir de um versículo bíblico. Já o sermão textual agora é de um texto bíblico, pode ser um capítulo daquele livro ou daquele evangelho. Então, o sermão textual é aquele que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de uma breve porção da Bíblia. Cada uma dessas divisões é usada uma linha de sugestões e o texto fornece o tema do sermão. Um sermão textual extrai palavras ou frases de um ou dois versículos e transforma essas palavras nos títulos principais. Aí nós vemos aqui exemplos de sermões textuais, aqui na página 85. Depois nós vemos aqui na página 86, princípios básicos para a preparação de esboços textuais.
uma das primeiras tarefas do pregador na preparação de um sermão textual é fazer um estudo completo do texto, usando o dicionário bíblico, comentário bíblico, Bíblia de estudo, dicionário de português, descobrir nele a ideia dominante e a seguir derivar as divisões principais dentro do próprio texto que foi escolhido, por isso que é sermão textual. Cada divisão se transforma, pois, numa ampliação ou desenvolvimento do assunto. Depois nós temos aqui também os sermões expositivos. Qual que é o conceito? Esse tipo de sermão procura expor uma unidade e ordem a um trecho ou mais ou menos extenso, sempre com mais de 3 versículos das Escrituras Sagradas. O tema e as divisões do sermão expositivo saem do próprio texto, por isso que é sermão expositivo. Você vai expor aquele texto ou aquele capítulo, aqueles versículos bíblicos em forma de sermão. Você vai explicar o texto bíblico e a partir do próprio texto escolhido vai surgir ali os tópicos para a construção do sermão expositivo. Exige um estudo sério e profundo da palavra de Deus, permite abordar os mais variados assuntos, é um pouco mais difícil que os outros porque é preciso manter a unidade do sermão expositivo. Tipicamente toma uma passagem mais longa, um parágrafo ou um capítulo, faz de um tema da passagem a sentença-tema, e a seguir usa comentários sobre o tema da passagem como pontos principais. A pregação expositiva, que está sendo atualmente muito recomendada por diversos professores de homilética, explica uma passagem das Escrituras, dividindo-as em suas ideias ou aplicações principais. A palavra expositivo significa expor ou trazer à luz os principais ensinamentos daquele texto bíblico que você escolheu para a preparação desse sermão expositivo. Sermão expositivo é aquele em que uma porção ou mais ou menos extensa das Escrituras é interpretada em relação a um tema ou assunto. A maior parte do material deste tipo de sermão provém diretamente da passagem bíblica escolhida, e o esboço consiste em uma série de ideias progressivas tiradas daquele texto bíblico, que a pessoa não venha, que giram em torno, de uma ideia principal. Então isso é fundamental. As exigências para a preparação de um esboço expositivo. É preciso escolher o texto e delimitá-lo dentro daquele assunto. Uma boa ideia é escolher um parágrafo inteiro. Uma vez escolhido o texto, é preciso fazer a interpretação daquele texto para que depois se faça o esboço expositivo. É preciso, então, descobrir o assunto principal do texto e a lição central, o tema central. É ela que vai dar a unidade ao sermão expositivo. As divisões devem estar intimamente relacionadas com o tema principal. Cuidado para não se perder na multiplicação de minúcias. Não perder muito tempo explicando pontos difíceis. Não multiplicar a citação de passagens paralelas. É bom colocar na frente de cada divisão o versículo de onde ela foi tirada. Aí nós temos exemplos aqui na página 89, exemplos de estruturas de sermões expositivos. Esboço 1, tema, requisitos para um avivamento pessoal. Texto Isaías 6, do 1 ao 8. Temos a introdução, uma visão correta de Deus, versículos de 1 a 4. Uma visão correta do pecado, versículo 5, uma visão da purificação, versículos 6 a 7, uma visão do serviço, versículo 8, aí temos a conclusão, dentro da conclusão pode-se colocar também ilustrações e fazer o apelo. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Cristo.